Na aula de hoje falaremos sobre fontes de energia não renováveis, fontes extremamente importantes no nosso dia a dia, como urânio, gás natural, petróleo e carvão. A princípio, nós precisamos lembrar que fonte de energia é a capacidade de realizar trabalho, ok? E que essas fontes de energia, não esqueça, elas podem ser classificadas em energias renováveis e energias não renováveis. Entre as energias renováveis, nós podemos destacar a lenha, podemos destacar a água, assim como o vento e, claro, os derivados da cana-de-açúcar, ok? E como não renováveis, nós temos o carvão, o petróleo, exatamente também o gás natural e, claro, a energia nuclear. Diante disso, nós precisamos lembrar também que nós temos uma evolução do uso da fonte de energia. A princípio, nós tínhamos apenas as energias consideradas como rudimentar, como fogo, vento, energia muscular e tração animal, ok? Mas atualmente nós temos as famosas fontes modernas, que representam o uso de 95%. Entre elas nós temos o carvão, a energia nuclear, a energia hidráulica, também chamada de hidrelétrica, o próprio gás natural, ok? Que são temas que nós vamos estudar na aula de hoje. Além disso, a partir da crise do petróleo, nós precisamos recordar que nós tivemos as famosas fontes de energia alternativa. Entre elas, nós podemos perceber a própria energia solar, podemos perceber também a energia eólica, a biomassa e as termonucleares. Um fato importante também que nós precisamos saber, querido estudante, é exatamente sobre a questão da matriz energética utilizada no espaço mundial e no espaço brasileiro. A princípio, nós precisamos lembrar que a matriz energética é uma representação quantitativa, tanto do uso, assim como da oferta da fonte de energia no determinado local. A princípio, nós vamos analisar a questão da matriz energética no espaço mundial. Observe o gráfico. Atualmente a gente percebe que 29,5% do uso do petróleo nós temos no espaço mundial. 26,8% carvão mineral. Já 23,7% nós temos exatamente o próprio gás natural, 5%, nós temos a energia nuclear e 9,8% nós temos outra fonte de energia muito conhecida, que é a famosa biomassa, ok? E, claro, também nós temos as fontes de energias conhecidas como hidráulica, 2,7%. E, claro, nós temos outras fontes de energia. Um fato que nós precisamos lembrar, querido estudante, é justamente que atualmente nós temos 85% de fonte de energia conhecida como fonte não renovável, utilizada no espaço mundial. Porém, nós temos um menor uso em relação a 15%. Isso significa dizer que 85% das fontes não renováveis, que são normalmente fontes muito poluidoras. Comparando já com o Brasil, nós vamos perceber que há um certo predomínio também das fontes de energias não renováveis, mas um grande destaque para as fontes renováveis, ok? Observe o gráfico. 34,4% é o uso de petróleo, tudo bem? Já 13,3% nós temos o gás natural, como matriz energética do Brasil também. Nós temos 5,6%, nós temos o carvão, 1,3%, nós temos exatamente a energia nuclear e, claro, nós temos 16,4%, que é justamente os derivados da cana-de-açúcar, ok? Mas nós temos 11%, não esqueçamos, de energia hidráulica, 8,7% nós temos aí da energia que vem exatamente da madeira e do próprio carvão, ou seja, a lenha e o carvão vegetal, e 8,7% exatamente de outras fontes de energia. Tudo bem? Se nós fizermos a comparação, nós vamos perceber que 51,6% da matriz energética do Brasil é representada pelas fontes não renováveis, e as fontes renováveis representam 48,4%. Tudo bem? Dando continuidade, hoje nós vamos falar de fontes super importantes no nosso dia a dia e, claro, não pode faltar
o petróleo. Não esqueça que o petróleo é exatamente uma fonte oleosa de origem orgânica e, claro, não renovável. Tudo bem? Não esqueça que esse petróleo ele acaba se formando a partir da deposição e decomposição de plânctons, ok? Em grandes profundidades, passam por transformações bioquímicas, ok? Um fato também que você precisa lembrar é que o petróleo ele é exatamente transformado em subprodutos a partir da famosa destilação fracionada, como nós podemos observar ao lado, né? A partir da vaporização dos hidrocarbonetos, você vai tendo o compartimento exatamente dos subprodutos do petróleo, entre eles o óleo combustível usado em navios, o óleo diesel em caminhões, produtos químicos como nafta, nós temos o famoso GLP, que é o gás de cozinha, assim como nós temos o betume, né, que é o asfalto para as estradas, né, os óleos lubrificantes e ceras, o querosênio para a aviação e, claro, a gasolina para veículos. Então perceba que o petróleo é muito importante e é bastante versátil. Como a gente fala de importância, além da sua versatilidade, nós precisamos lembrar que o petróleo tem um alto poder calorífico e de fácil exploração. Nesse processo de versatilidade, o consumo do petróleo atualmente predomina em 53% na questão dos transportes, 16% no aquecimento doméstico, 9% no aquecimento industrial, já 9% na indústria química e, claro, 8% na geração de energia elétrica, que são as famosas termoelétricas, e 5% para outros tipos de uso. Um fato que nós precisamos lembrar também é que o petróleo, né, ele está concentrado em algumas áreas. A maior reserva de petróleo está nas áreas do Oriente Médio. Além dele, você tem o Golfo do México, sul dos Estados Unidos, o Lago do Maracaibo, na Venezuela, a Sibéria, na Rússia e o Golfo de Bohai, na China. Tudo bem? A gente percebe exatamente na tabela, né? E aí que nós temos o Oriente Médio com um total de 65,4% do petróleo mundial. Não é à toa que o Oriente Médio hoje é considerado o maior produtor de petróleo e extrator de petróleo do espaço mundial. Tudo bem? Além disso, nós precisamos recordar, né, que o petróleo tem uma intensa versatilidade, como nós já falamos, ele possui múltiplos usos, né, e, claro, manuseios. Nós podemos obter a partir do petróleo o próprio combustível, a fabricação de plásticos, né, alguns derivados que nós podemos utilizar como conservantes de alimentos, tecido, asfalto, ok? Limpeza, né? Representada exatamente por produtos usados no dia a dia, a fabricação de cápsulas de remédio, assim como lubrificantes, borrachas e, claro, a maquiagem. Tudo bem? Outro fato que nós precisamos lembrar, querido estudante, é o histórico do petróleo. Todos nós precisamos lembrar que o petróleo foi descoberto em 1859 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E, claro, em 1928 surgiu as famosas Sete Irmãs. Eram 7 grandes empresas que exploravam, né, de forma hegemônica o petróleo no espaço mundial, né? Todas mencionadas aqui, a Gulf Oil, Esso, Texaco, Chevron, Mobil, Royal Shell e Petro Petróleo. Se você for perceber, são as famosas 7 irmãs. Porém, né, essas empresas que dominavam bastante naquele momento foram desbancadas a partir de 1938, porque em 1938 houve, né, a criação de uma fase nacional. O México criou a sua petrolífera, mais tarde você tem a Itália e o Brasil em 53 e a Venezuela, claro, em 1960. Diante, né, da necessidade de tirar esse domínio do petróleo e, claro, usufruir do petróleo nacional, muitos países acabaram formando as suas petrolíferas. Mas o curioso é que, diante da necessidade de gerir, coordenar as políticas do petróleo como preço, refino, transporte, foi criada a famosa OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi criada exatamente na Conferência de Bagdá em 1960. Ok? Essa organização ela é extremamente importante nos dias atuais. Ok? A partir do momento que ela foi criada pelo Acordo de Bagdá, ela passou a concentrar várias nações. Entre elas, hoje você tem 13 membros que participam exatamente, né, desse grupo. Você tem a Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, assim como a Venezuela, que foram os membros fundadores. Além deles, você tem Emirados Árabes Unidos, o próprio Angola, Argélia, a Líbia, a Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão e Congo, ok?
Essa organização ela foi criada, como eu falei para você, para eliminar a hegemonia das famosas Sete Irmãs, né, a partir do momento que eles passaram a controlar os preços e regularizar a produção do petróleo. Tudo bem? Um fato muito importante que nós precisamos saber também é que o petróleo já gerou crises, né? E essas crises foram impulsionadas pelo embargo implementado, claro, pelos líderes na produção de petróleo, que são os árabes. E tudo isso aconteceu a partir da segunda metade do século XX, nos anos de 1973, 79 e 1990. Em 73, a primeira crise do petróleo ela aconteceu exatamente devido a um conflito, né, conhecido como conflito do Yom Kippur, que foi um dos conflitos, né, entre os judeus e os árabes, né, por uma área que é conhecida como Palestina. Em virtude desse conflito, com o objetivo de boicotar a produção de petróleo e, claro, o fornecimento de petróleo naquele momento, eles aumentaram o preço do barril do petróleo, haja visto que os Estados Unidos estavam apoiando os judeus no conflito. Então, como uma forma de deixar os Estados Unidos em situações difíceis, principalmente econômica, e claro, até com uma tentativa de enfraquecê-lo, eles aumentaram o preço do barril do petróleo. A mesma situação aconteceu mais tarde, em 79, só que agora relacionada a um conflito entre dois grandes líderes do petróleo, na época o Irã e o Iraque, que os dois queriam dominar as áreas do Oriente Médio. Então você vai ter o famoso pan-arabismo, que acabou contribuindo também para o aumento decisivo do preço do barril do petróleo. Um outro fato que nós precisamos lembrar é que ainda no século XX, na segunda metade, nós vamos ter um conflito conhecido como a Guerra do Golfo. Né? Você sabe com certeza que o Iraque invadiu o Kuwait e, claro, com o objetivo de garantir a permanência da independência do Kuwait, que era um parceiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos interviu no conflito e acabou fazendo uma guerra contra o Iraque. Diante disso, você teve o aumento do preço do barril do petróleo. Ok? Agora, nós precisamos lembrar, querido estudante, é que nós temos uma outra fonte super interessante no nosso dia a dia, conhecida como carvão mineral. Não esqueça que o carvão é uma fonte sólida, tudo bem? De origem orgânica, não renovável. Não esqueça também que esse carvão mineral, ele acontece, a sua formação, a partir do processo de soterramento. Não esqueçamos que ele vai ser classificado de acordo com o teor calorífico. Então, a partir desse teor calorífico, nós temos 4 tipos de carvão mineral. Neste caso, nós temos a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Alex, mas o que os diferencia? Né? No geral, o que os diferencia, não esqueça, é justamente a questão da quantidade de umidade, carbono, oxigênio, cinzas e, claro, a geração de energia. Mas nesse primeiro momento vamos analisar a umidade. Se você for perceber, a turfa é justamente o carvão mais úmido encontrado na natureza. Já o antracito, pelo fato de estar bem soterrado, ok, em altas profundidades, você percebe que ele tem umidade zero. Neste sentido, se você comparar a umidade da turfa, né, e com paralelo à sua produção de energia, você percebe que gera menor queima. Porém, quando a gente olha para o antracito, nós percebemos que a queima, o poder calorífico do antracito é muito maior. Tudo bem? Outro fato que nós precisamos saber exatamente do carvão mineral, não esqueçamos, é sobre a sua reserva. Atualmente o carvão está concentrado, 97% dele, no hemisfério norte, em países como Estados Unidos, China e Rússia. Tanto é que a China é considerada um dos maiores poluidores do mundo, perfeito, está normalmente atrelada à queima do carvão nas suas termoelétricas e, claro, nas suas demais usinas. O carvão, assim como as outras fontes, é extremamente importante, tem um alto poder calorífico, é abundante e, claro, tem uma grande versatilidade. Mas o que é interessante para você entender é que o carvão, né, ele gera grandes impactos inimagináveis por muitas pessoas, mas são impactos muito graves na nossa sociedade. Não esqueça que a partir da queima desse carvão, né, você já tem uma poluição atmosférica, mas também gera uma poluição hídrica. Então, se nós formos observar, o carvão ele gera 2 grupos de poluição. A poluição das águas, conhecida como poluição hídrica, e, claro, a poluição atmosférica. Tudo bem? Observe a imagem ao lado. Você precisa lembrar, né, que essa exploração e beneficiamento do carvão ela gera exatamente substâncias tóxicas e, claro, afeta a biosfera. Em primeiro momento,
né? Você tem a liberação da poeira, que vai poluir o solo e as plantas. Você vai ter as árvores que vão absorver esse resíduo. Claro, essa poluição vai contribuir também para a poluição do capim, que vai ser consumida pelos animais, normalmente o gado, ok? Nós temos a poluição profunda, que é a poluição das áreas da água, e, claro, a poluição da água. Assim, você tem um acúmulo de substâncias tóxicas, gerando graves problemas de saúde para todos nós. Então, se nós formos observar, né, o carvão ele gera inúmeros impactos. Mas, Alex, quais seriam as doenças que o carvão mineral pode causar? Inúmeros. Vamos lá. Você pode ter danos no sistema nervoso, alergias, né? E claro, o próprio câncer de pele. Você pode ter asmas, bronquite, fibrose e câncer. Isso está relacionado à concentração de silicose, né? Que é justamente a acumulação da poda sílica nos pulmões que atinge os trabalhadores e moradores da área. Isso vai contribuir para possíveis câncer de órgãos e, claro, cirrose. Problemas no estômago e intestinais, assim como malformações fetais e complicações. Alex, mas quem pode ser atingido e quem é que está vulnerável a esse impacto tão negativo do carvão mineral? Simplesmente essas pessoas, né, são as grávidas, as crianças e os idosos. Tudo bem? Dando continuidade ao nosso assunto, nós temos agora o famoso gás natural, também uma fonte super importante, é uma fonte gasosa de origem também orgânica e não renovável. Não esqueça que o gás natural ele é encontrado exatamente em depósitos subterrâneos, né? Nós temos aí, conforme mostra a imagem, nós temos em primeiro momento a morte da matéria orgânica, em segundo momento o soterramento, claro, vai ter a formação dos hidrocarbonetos e você vai ter o acúmulo, formando assim as jazidas, né, subterrâneas do gás natural. Tudo bem? Um fato que nós precisamos lembrar, não esqueçamos que ele é um combustível, portanto, encontrado em depósitos subterrâneos, ok? Nós precisamos lembrar que nós temos dois tipos de gases. Nós temos o gás associado e temos o gás não associado. O gás associado, como a gente consegue observar, é aquele em que você, né, em reservatório é encontrado dissolvido em óleo ou se apresenta com uma capa de gás. Já o gás não associado é aquele que no reservatório é encontrado livre de óleo ou apresenta pequena quantidade deste componente, ok? Fato que você precisa lembrar também do gás natural. Não esqueça, assim como os demais, tem um alto poder calorífico, tem fácil exploração e, claro, a versatilidade, né? Você pode utilizar, né, a partir dos gasodutos, você pode utilizar na questão industrial, comércio e, claro, nas áreas residenciais, ok? Reservas do gás natural. A produção mundial ela fica hoje em torno de 3,8 bilhões de metros cúbicos, né, de gás natural, dos quais, claro, 56% são provenientes de 5 países. Em primeiro momento você tem Estados Unidos, Rússia, Irã, China e o Catar. Tudo bem? Já o Brasil, se nós formos observar, ele tem um grande destaque também, né, numa produção nacional. Aí estão as reservas de gás natural do país. Lembrando que na Bacia de Santos, né, e várias outras áreas do país nós temos, né, uma certa extração e produção de gás natural, ok? Dando continuidade, nós temos uma vantagem no gás natural que é bastante... Aliás, uma não, diversas vantagens, né? Ela é uma fonte limpa, ela tem baixa emissão de poluentes, alta geração de calor, tem baixa manutenção com a queima, tem uma certa versatilidade, é fácil e, claro, tem uma rápida dispersão. Essas são as vantagens do gás natural. Mas, claro, assim também tem desvantagens. Não esqueça que, além de ser uma fonte fóssil não renovável, caso seja manuseado, ele pode gerar inúmeros problemas ao ser, né, exatamente mal manuseado. Pode gerar asfixia, incêndio, explosões e, claro, além disso, pode acumular na parte superior de locais fechados e, claro, temos a possibilidade, né, de surgir o famoso gás carbônico a partir da proliferação desse gás. Tudo bem? Gerando assim asfixia e consequente morte daquelas pessoas que inalarem o gás. Ok? Finalizando a nossa aula, agora nós vamos para a energia nuclear, uma fonte muito importante, mas também muito perigosa, ok? A princípio nós precisamos lembrar que essa fonte é uma fonte sólida, de origem mineral, ok? Não renovável, ok? Nós precisamos lembrar que essa fonte
né, é uma fonte produzida nas termoelétricas, né, ela gera uma energia exatamente a partir das termonucleares, perdão, e nas termonucleares você tem a fissão e a fusão, né? O que é essa fissão e fusão? Vamos lá. A fissão é quando você tem, na verdade, né, a divisão do núcleo dos átomos, gerando assim reação em cadeia. E, consequentemente, nessas termonucleares, você vai ter a formação e, claro, a geração da energia nuclear. Já a fusão, você percebe que ela é, na verdade, não esqueça, a junção do núcleo dos átomos, que vai contribuir, né, exatamente para uma geração de energia também. Um fato que nós precisamos lembrar é que a energia nuclear, ela também, como as demais analisadas nessa aula, ela tem um alto poder calorífico e não libera poluentes na atmosfera, mas acaba liberando radioatividade, ok? Reservas. Se nós formos observar aí no esquema, né, você percebe que a partir do momento em que você tem as caldeiras, né, aqui em funcionamento a partir do reator, na queima do urânio, ok? Você tem o processo de vaporização, essa vaporização faz com que você tenha a movimentação das turbinas, consequentemente toda essa energia é convertida aqui pelo gerador, gerando, portanto, a energia elétrica, ok? Outro fato que nós precisamos lembrar, como eu estava falando para você, é justamente sobre a questão das reservas. Não esqueça, a produção mundial ela teve um fato curioso, um exemplo, é que a produção mundial de energia nuclear, ela aconteceu na década de 50, exatamente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, hoje os Estados Unidos lideram, né, essa produção, está entre os principais da lista, né, na produção de energia, como a gente percebe aí. Observe que os Estados Unidos, França, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Índia, Canadá, Ucrânia e Reino Unido são nações de grande produtividade, né, de energia nuclear. Mas perceba que os três maiores são Estados Unidos em primeiro lugar, França e China. E a Rússia, né, que compunha a União Soviética no passado, hoje está com 33 reatores, né, em processo de plena ativação e geração de energia. Ok? Para encerrar nossa aula, nós precisamos lembrar, né, como nós analisamos anteriormente, as vantagens e desvantagens. O que é curioso, né, da energia nuclear é que a vantagem é que ela é uma fonte altamente concentrada, como nós percebemos, e de elevado rendimento. E não emite poluentes, né? Ela exige pequena área para a geração da energia e, claro, possui uma independência climática. Ela não depende das condições de clima para ser instalada. Ok? Porém, vem a desvantagem. Né? Se a gente for observar, dentro desse processo de enriquecimento do urânio, né, que é o processo de você tem primeiro a extração, né, ele é encontrado em rochas que são extraídas em minas de urânio, né, no caso, você tem depois a concentração, né, que é a etapa de trituração de solução química, né, em terceiro momento você tem a conversão, que é a mistura com, né, fluorina para obter um gás e, claro, você tem o processamento de enriquecimento, né, que consiste em aumentar a porcentagem do urânio 235, superando do urânio 238 no centrifugador. Então, nesse caso, você tem um enriquecimento do urânio. E esse enriquecimento, esse manuseio, claro, vai gerar algumas desvantagens. Entre as desvantagens, nós temos o fato dela ser uma energia extremamente cara, então ela é onerosa, ela promove riscos de acidentes nucleares. O lixo nuclear radioativo, infelizmente, deve ser armazenado em locais seguros e isolados, mas caso sejam rompidos, né, eles podem gerar problemas ambientais devido, claro, né, à liberação da radioatividade. E no momento que você tem o enriquecimento também do urânio, não esqueça que você tem, né, o aquecimento dos ecossistemas aquáticos, né, pela água que você vai utilizar no resfriamento dos reatores, ok? Então nós percebemos que essa é uma energia que tem, né, uma certa concentração, gera um grande rendimento, porém é onerosa, mas gera graves problemas ambientais, né, em virtude desse aquecimento das áreas aquáticas. Mas também pode gerar riscos, né, para a saúde humana a partir da radioatividade e, claro, para a questão da paz mundial, pois o urânio também pode ser utilizado para fins não pacíficos como armamento nuclear. Essa foi a nossa aula de hoje, nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço, vamos junto na certeza de vencer!